O Brasil já tem, segundo os novos dados do Ministério da Saúde, 100.459 recuperados do coronavírus. Os principais números do balanço de hoje são 17.971 mortes, eram 16.792 na segunda-feira, ou seja, em 24 horas foram acrescentadas no balanço 1.179 novas mortes. São 271.628 os casos confirmados, sendo que eram 254.220 na segunda-feira. Em 24 horas, foram mais 17.408 casos. O Augusto, e claro que há uma repercussão muito grande na imprensa, já há vários veículos aí destacando, principalmente que foi o primeiro dia em que o país teve mais de 1.000 mortes pela Covid-19. A gente lamenta, claro, cada uma dessas mortes, mas queria chamar a atenção aqui com você para um outro ponto que você vem insistindo muito aqui, que é o fato de que às terças-feiras sempre há uma disparada desses números, né? Há uma distorção ali nas estatísticas que faz esse número subir tremendamente na terça-feira, hoje não deu outra. E não tem jeito, quer dizer, são vícios que eles alimentam porque convém aos propagandistas aí do pânico. Do pânico. O Brasil precisa começar a combater a epidemia do medo. De novo, a expressão correta, o que a gente tem de usar, quer dizer, a maneira correta de apresentar esses números é o seguinte: são os casos notificados nesta segunda-feira. São os casos notificados nesta terça-feira. São os notificados, não ocorridos. É sempre assim. Na terça-feira, você tem uma constante. Cai no domingo. Não é que cai. É que são casos que não são. Tem gente que não está trabalhando, não tem a notificação. Cai no domingo, aumenta um pouco na segunda, na terça-feira, aquele escândalo. E aí vem os apresentadores de canais de TV dizendo: o Brasil superou o fulano. Parece que eles estão narrando uma disputa do Campeonato Brasileiro de Futebol. E mais, é por milhão que se calcula. É por milhão, como eu estava dizendo. E se os números de casos confirmados sofrem de subnotificação, o de recuperados também. Também. É a mesmíssima coisa. Então, que se você testar, você vai ver que é muito maior. O número de pessoas não tem perigo de contaminação nenhuma. Então, nós insistimos nisso e damos o número errado, e aí você faz amanhã, pode anotar, amanhã tem uma entrevista que é a hora do medo, a hora do pavor. Aí vem o diretor do Instituto Butantan e prevê que a cura foi adiado o pico para setembro, e até lá morrerão 500 mil e tal, coisa nenhuma. É isso, cada morte é uma tragédia de novo, mas você tem que lidar com estatísticas honestas, e as nossas são desonestas. Sobre a forma de noticiar, aqui sim a gente noticiou dessa maneira, foram acrescentadas no balanço 1.100 e poucas mortes, né? Foi exatamente assim. Zé Maria. Eu fico observando, Augusto, que nem as estatísticas desonestas existem, né? Porque o governo federal, o Ministério da Justiça, apenas anuncia o que recebe dos estados. Acho que numa situação assim, o governo federal tinha que ter um controle geral. Houve a elaboração de normas, né, de indicação de dados, ou seja, um médico que atende lá na ponta, em qualquer estado ou município, ele é obrigado a preencher parâmetros a serem levados para o estado e o estado reproduz, ou seja, um aplicativo. Então, aquelas falas, aquelas entrevistas do Ministério da Saúde são desnecessárias, aquilo ali é um aplicativo. Ele apenas vai com a folha lá dizer o que não precisa. Era muito importante que o Ministério da Saúde, com todo o seu orçamento, com toda a sua importância e sua qualidade de quadro técnico, né, tinha que estar nos estados observando e ter os números. O Ministério da Justiça depende das notificações dos municípios e dos estados. Não tem jeito. O governo federal não tem esse controle.
Então, todos esses números aqui são pavorosos, são difíceis de serem engolidos, até porque eu não gosto de falar em números, como se fossem números de alguma coisa, são pessoas, são mortes, essas pessoas têm famílias, então é muito triste. E a indicação aí é de o Brasil fechando a semana com 20 mil mortos, ali perto de 20 mil mortos, o que é muito mesmo. Então, é uma denúncia de que o processo está errado, o quadro está errado. Se estivesse correto, de alguma forma, a gestão, não haveria esse quadro aqui pavoroso, isso é um quadro pavoroso. Aqui em Brasília, por exemplo, já 68 mortes, né? Uma cidade de 3 milhões de habitantes com 68 mortes. E aqui foi o primeiro estado, o primeiro ente da federação, né, o Distrito Federal, que fechou tudo, fechou escolas, academia, e foi seguido até por pressão, porque outros governadores, quando viram a situação daqui e de Santa Catarina, entenderam o seguinte: se a gente não fechar e morrer muitas pessoas, nós seremos responsabilizados. E aí esses governantes acabaram prisioneiros dessas decisões. Então a coisa está meio desencontrada. Eu acho que está na hora do futuro ministro da Saúde. Sim. Não, só dizer o seguinte: o pessoal que diz nós estamos salvando vidas, primeiro eles não podem calcular, não tem como, né? Salvamos 15 mil vidas, 20 mil vidas com o isolamento. Eles não têm como calcular isso aí. Agora é o seguinte: o isolamento foi feito, como constatamos aqui reiteradas vezes, foi feito para que o sistema de saúde se equipe para combater efetivamente a pandemia, para fazer testes, para comprar respiradores, etc, etc, etc. Foi a pena que a gente terminou a entrevista, que eu queria perguntar que verba recebeu o prefeito, qual é a estrutura hospitalar lá da região. Mas a gente pode imaginar que as verbas, se foram aprovadas, ainda não chegaram. A gente conhece o Brasil. Agora, você não pode se valer desses números e do fato de que toda morte é uma tragédia. Você não pode fazer isso para espalhar o pânico. Você tem de dar esperança às pessoas, porque vai terminar a pandemia. E eles passam a sensação de que, se você sair às ruas, você está sendo um assassino. Quando o assassino é o sistema em frangalhos que o Brasil tem. Assassino é quem não se preparou. E assassino é quem só tem como estratégia esse isolamento. Porque nós vamos ficar para o resto da vida. Como é que faz isso aí? É inviável. Já deu. Então eles ficam usando números absolutos também de uma maneira esperta, tristemente esperta, que é para mostrar que o Brasil está pior que tudo. Não está. E aí a gente, lamento, mas você tem de transformar mortes em estatística para poder medir. Ou eles noticiam com entusiasmo a ultrapassagem, como eu disse ontem, da Bélgica pelo Brasil, quando não foi assim. Na Bélgica, o número de mortos por milhão é imensamente maior. A tragédia lá é mais parecida com o Equador do que o Brasil. Então você tem de apresentar o quadro real. Eu não estou propondo que se trate como um vírus inofensivo, isso aí não. É um combate duro a ser travado, mas honestamente, corretamente e com coragem. Acho que está faltando coragem aos homens públicos, tá? Você tem de liderar a resistência e o combate a tudo.